Boa noite, meninas. Boa noite, amadas do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que tenham tido todas um bom dia, um dia abençoado, né? Produtivo e vencido. E uma noite maravilhosa, abençoadora para todos nós. Aqui estou eu. São exatamente 10 horas e 56 minutos. Por que que eu estou gravando o vídeo de hoje esse horário, né? Provavelmente eu vou mudar os horários se eu gravar o meu vídeo, porque à noite é mais tranquilo, né? É mais calmo. E durante o dia é mais agitado. Minha rotina deu uma mudada e eu preciso agora ficar, deixa eu ver, ocupada com outras tarefas não mais importantes, não mais significativa, porque cada tarefa da nossa vida, do nosso dia tem um propósito, né? Mas eu vou gravar agora os vídeos provavelmente à noite, tá? Então, tranquilo, né? Beleza. Eu espero que todas nós estejamos bem, né? Se alguém ainda vê esse vídeo hoje, amém. Se não, louvado seja Deus. E eu quero nessa noite compartilhar com as minhas irmãs da palavra de Deus e dizer que sou grata ao Senhor porque tenho oportunidade de compartilhar com as minhas irmãs dessa palavra tão maravilhosa. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu me sinto fascinante ler a palavra. Eu me sinto alimentada. Eu me sinto grata ao Senhor por esse amor tão grande, tão incondicional que Ele nos estendeu. Ele não só nos salvou em Cristo Jesus, ele não só nos reconciliou com ele não só nos chamou das trevas para a luz, mas ele nos deu um manual de vida. Ele nos salvou em Cristo Jesus, nos deu o dom da vida eterna e nos deu a bússola, a sua palavra. É luz e lâmpada para nossos pés, né? Nessa noite, irmãs, eu vou compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia, duas passagens, dois livros diferentes. O primeiro é no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Muitas irmãs conhecem, né? Capítulo 3 de Eclesiastes, ele falou muito forte ao meu coração há um determinado tempo que eu vivi. Eu estava muito atribulada na minha casa, vivendo dias desafiadores, sabe aqueles dias escuros da alma? Sabe aqueles dias que você está vivendo e você fala, Pai, ou tu faz um milagre, ou tu mentira. Ou seja, de um jeito ou de outro é milagre. Se eu vencer, louvado seja Deus. E se eu me levar para a glória, louvado seja o teu nome. E aí eu liguei para uma irmã minha, amada do Senhor Jesus, e compartilhei com ela a minha dor, a minha angústia, a minha insegurança, a minha fragilidade. É bom termos pessoas assim do nosso lado, né? Pessoas com quem nós podemos compartilhar. E essa pessoa usada pelo Senhor nos aconselhar na palavra. E ela falou para mim algo maravilhoso. Ela falou, Cris, eu vou te dar o telefone da Dani. E ela me deu, e eu liguei para Dani. Dani é uma jovem meiga, maravilhosa, usada por Deus. E nesse dia ela falou algo para mim maravilhoso. Falou algo para mim que eu já conhecia, mas naquele dia, aquela palavra falou profundamente no meu coração. Ela disse, tia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala que há tempo para todas as coisas. E eu falei, sim. Ela falou, tia, os tempos de guerras. Deus foge em nós o caráter. Deus foge em nós segurança. Em tempos de guerra, Deus se revela em nossas vidas de maneira tão maravilhosa. E quando nós passamos por eles, porque eles não são eternos, e chegamos nos dias de paz, nós conseguiremos dar mais valor
aqueles dias. Conseguiremos aproveitar mais aqueles dias. Mais grato e mais confiante no Senhor. Eu recebi aquilo de maneira tão maravilhosa. E eu senti-me tão tranquilizada. E eu fui ler aquele capítulo. E comecei a orar para que o Senhor me desse graça. E eu conseguisse entender e viver, não segundo a minha vontade, mas segundo o propósito de Deus para a minha vida. Que eu pudesse entender e aceitar a soberania de Deus, o agir dele. Porque Deus tem propósito para cada coisa, né? No livro de Eclesiastes fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? E você vai lendo todo o capítulo e você começa a se perguntar, tá? E hoje, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Quais são os dias, né? Porque quando nós olhamos em nossa volta, há tanta coisa acontecendo. Há tanta coisa que nos assusta, que nos dá medo, né? Que nós até muitas vezes não temos aquela serenidade de ir para os pés do Senhor e orar ao Senhor e pedir a Deus me dá visão espiritual. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua glória. Senhor, que os meus olhos não estejam apenas olhando para o caos, mas que o teu Espírito Santo mostre em mim a tua glória. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar também uma passagem bíblica que tem falado nesses dias comigo muito forte. E eu quero compartilhar com as minhas irmãs. Fica no livro de Amós, capítulo 8, verso 11. No verso 11, nós vamos ter a seguinte informação para nós. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O 12 vai dizer, andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não o acharão. Naqueles dias, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Serão dias difíceis, dias tenebrosos, dias desafiadores. Essa fome, essa sede, será de ouvir a palavra de Deus. Será de ser ensinada e instruída na palavra de Deus. Haverá dias em que nós teremos necessidade de ouvir e não ouviremos mais. A Bíblia está nos dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei, o próprio Deus enviará esses dias sobre a face da terra. Enviarei sobre a terra fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Mas olha só, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, mas não o encontrarão. Muitos desmaiarão. Tão grande a necessidade que vai haver dentro de nós. E aí eu me pergunto, há tempo para todas as coisas, né? Quais são os dias que nós vivemos? São dias de fome? Dias de sede? Ou são dias em que nós estamos fartos? De que nós não sentimos necessidade de ouvir a palavra? De que ouvir muito tempo uma pessoa lendo a Bíblia dá coceira no nosso ouvido, dá inquietação na cadeira, a cabeça coça. Quais são os dias que a gente está vivendo? Né? Hoje nós vamos para essa igreja, amanhã vamos para aquela, depois para aquela outra. O que nós estamos procurando? Por que será que essa inquietação em nós? A gente vai para o culto hoje, amanhã não vou não. Ah, vou fazer vontade. Né? Por quê? Será que nós estamos fartos, né, da palavra? Né?
Eu mesmo, ultimamente, eu tenho lido muito pouco, amadinhas, eu não vou mentir. Eu tenho prestado muita atenção nos acontecimentos que têm acontecido, né? E aí eu confesso que eu tenho lido pouco. Mas eu fico me perguntando, Senhor, será que eu estou me sentindo farta? Será que eu estou tendo um fartio da palavra? Irmãos, às vezes eu não sei se acontece coisas com vocês, mas comigo acontece. Eu vou para a igreja e eu volto e penso, será que eu sou crente mesmo? Eu pergunto isso para mim. Eu vou para a igreja e aí, em vez de eu me sentir renovada, restaurada, reabastecida, eu volto me perguntando, será que eu sou crente? Será que eu preciso aceitar Jesus de novo, Senhor? Eu me pergunto, amadas. E eu me pergunto, quais são os dias que nós estamos vivendo? Haverá dias em que nós não teremos a mesma liberdade. E não vai ser o homem que vai tirar essa liberdade de nós, sabia? Vai ser o próprio Deus que vai enviar esses dias sobre a face da terra, em que nós não ouviremos a palavra. Iremos à casa do pão e não terá pão. Então, que nos dias de hoje nós venhamos aproveitar, buscar o Senhor, se consertar com o nosso Deus. Porque esses dias virão, amadas. Eu oro ao Senhor para que Deus dê graça e que nós não venhamos estar fartos, mas famintos de conhecimento, de nos alimentar do pão da vida. A Bíblia diz, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Que nós viemos comer do pão da vida, beber da água da vida, nos alimentar em Cristo Jesus e nos renovar na sua palavra a cada dia. Que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida, para que Ele venha trazer ao nosso coração arrependimento do nosso pecado e nos renovar em Cristo, nos dar a alegria da salvação. Que nessa noite, amadas, nós viemos meditar nessa palavra, orar ao Senhor e pedir, Senhor, cura o meu coração. Tira, Senhor, esses zumbis dos meus ouvidos. E que eu tenha prazer em ouvir a palavra, em ler a palavra, meditar na palavra. Porque é a palavra que nos limpa. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Irmãos, é maravilhoso irmos à casa do Senhor e ouvirmos a palavra sendo ensinada. Nós nos sentimos instruídos, confrontados, desafiados a sermos mais santos ou irmos o pecado de uma vez por todas. Hoje eu estava lendo uma passagem no livro de João, Evangelho de João, que fala exatamente sobre aquela parte ali onde Jesus está pregando e aí os discípulos falam, né, palavra dura, né, essa palavra é muito dura. Eles vão saindo e Jesus pergunta para algum deles ali, e vocês, né? E um deles responde, para onde iremos, Senhor, se só tu tem a palavra? E eu fiquei me perguntando, Senhor, qual desses aqui eu tenho me comportado? E eu oro ao Senhor para que Deus me dê coração inclinado a buscar Ele, a me prostrar diante dEle e pedir, Pai, me ensina a obedecer, porque muitas vezes eu me vejo como um filho rebelde. E orar ao Senhor para que Ele me transforme e me regenere pela sua palavra. Que tenhamos toda uma boa noite, amados. Uma noite de paz, uma noite de refrigério, uma noite que nós vamos dormir o sono reparador e temos um dia abençoado e maravilhoso para mais um dia nós fazemos aquilo para o qual o Senhor nos fez. Qual, né, o nosso propósito? Louvar o nosso Deus, o adorarmos em espírito e em verdade. Amém, amadas? Temos uma boa noite e até a próxima.